Roy Hunters. Roy Hunters. O podcast de marketing do InfoMoney. Aqui é @DenerLippert e a minha expectativa para este podcast é que todo o Brasil invista num bom CRM. Aqui é @Guilherme_Lippert e a minha expectativa para esse episódio é descobrir qual e se eu devo ter uma boa ferramenta de CRM. Eu sou @Carlos Bush e a minha expectativa é que a gente possa ter empresas que ofereçam o melhor serviço do mercado. Boa! No episódio de hoje, o executivo e palestrante Carlos Bush vai te ensinar na prática como oferecer a melhor experiência de compra para seu cliente. Além disso, estratégias de retenção para aproximar a sua marca destes consumidores. Aprenda agora no Roy Hunters. Fala galera, a gente tá aqui no episódio super especial, só entre gaúchos, só entre pessoas do Rio Grande do Sul, que estão virando paulistas. Eu e o Gui aqui, como sempre, junto com o Carlos Bush. Seja muito bem-vindo. Seja muito Obrigado. Hunters. Obrigado pelo convite, eu ia falar, me perdi. Mas obrigado pela presença. Aceitar o convite. Eu agradeço o convite, agora foi. Mais um membro do Grupo Prima, que faz parte aqui do Roy Hunters, já tivemos o Perini, já tivemos o Nigro, falta o Joel, hein? O Joel tem que vir, tem que falar com o Joel. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre CRM, o Bush tem uma experiência bem legal aí, mas antes da gente entrar nesse assunto, CRM, Salesforce, vale a pena ter um CRM, qual CRM, como fazer isso na sua empresa, por que isso é importante, será boa parte do nosso conteúdo, mas, Bush, pra quem não te conhece, dá uma mini bill aí, cara. Dá um famoso overview geral. Overview geral. Além que eu sou gaúcho, né, Legos? Gaúcho bem, Colorado. Gaúcho Colorado, não é um bom momento pra falar sobre futebol, né? Bem, sou Carlos Bush, eu fiquei no mercado Carlos Bush é um bom nome, né, velho? Carlos Bush. Soa bem pra caralho. Tem um lado da família, uma feira bem estruturada, né? Tipo a Budweiser da família Bush, tem o Busch Gardens, tem a cerveja Bush. Tem o presidente. Eu tô num processo pra ver se vocês reconhecem o lado de família, né? Mas não tá dando muito certo, não. Eu venho do interior do Rio Grande do Sul, né? Trabalhei muito tempo com tecnologia. Vem de Lajeado com J. Lajeado com J. Eu trabalhei 5 anos numa universidade de Lajeado, a Univates. Lá eu comecei como operador de Xerox. Eu também, cara. É mesmo? Na Ubra, em Canoas. Então eu fazia Xerox na Univates. Verdade, eu não sabia dessa. Fazia Xerox. Essa é a minha história. E dali eu fui ser estagiário depois da biblioteca pra digitalizar, que eu sou de outra época, tá? Você pegou o fim do Xerox, eu devo ter pego o início. Exato. Já tava em decadência. E aí eu me especializei muito em tecnologia. Eu trabalhei muito tempo com software livre, né? Eu fiz parte do processo da Univates de criar o RP, que chamava Sagu na época, né? O RP acadêmico, né? Sagu é o típico nome de um RP gaúcho. Bem típico. E aí passou um tempo, em 2000, eu acabei indo morar em Porto Alegre e eu passei num processo seletivo que era confidencial, eu não sabia para que empresa estava aplicando, que eu fui trabalhar na ONU. Legal. E aí, como eu trabalhava com muitas tecnologias aí privadas, Microsoft, etc. Mas a ONU aqui ou lá nos Estados Unidos? Na verdade, a ONU americana te contrata e ela te coloca em projetos governamentais, ao invés dela conceder verba para os governos, em alguns casos ela tem um programa de desenvolvimento que ela dá a mão de obra. Legal. Então a ONU, só existe a ONU lá fora, não existe a ONU em outro lugar, né? Ela te contrata e depois ela te coloca em projetos, e eu trabalho em 2 projetos. Projeto de cruzamento de CM, de arrecadação, e um projeto de gestão de finanças públicas. Legal. Inclusive do Rio Grande do Sul. Legal. E disso eu acabei, depois de trabalhar na ONU, eu acabei entrando no ecossistema Microsoft, eu fiquei 12 anos, tocava toda uma operação na América Latina, sempre vinculada a CRM, né? Foi o meu grande pilar de Na própria trabalho. Microsoft. Não, no ecossistema, na verdade era um parceiro Microsoft, né? Que ficava no Sul, ficava em Porto Alegre, a base, mas depois a gente abriu operação na Chile, Colômbia, Uruguai, Argentina, enfim, outros lugares. Fez com que eu morasse, inclusive, em outros lugares, e depois de 12 anos nessa companhia, eu fui ser diretor da Oracle, também no segmento de Customer Experience, né, de CRM, e-commerce, etc. Legal. Depois eu trabalhei 1 ano numa empresa alemã, né, chamada Software AG, uma empresa muito antiga, mas talvez não tá tanto no top of mind das pessoas, mas uma empresa muito forte, muito grande. Qual que é a empresa? Software AG. É a empresa que criou a primeira linguagem de programação, o primeiro banco de dados, Adabas, Natural. Que a gente existe ainda? Existe, uma empresa muito grande. Foi a primeira vez que eu trabalhei com alguma coisa que não era vinculada a Customer Experience, então ela não tá tanto nesse ecossistema. Legal. Né? Ela tá mais vinculada ao sistema financeiro, etc. Por que sempre foi pro lado de CRM no começo? Porque, na verdade, o que acontece? Eu aprendi muito cedo, eu tive uma característica. Como eu não tinha condição de pagar a faculdade, eu fazia uma disciplina só no início. Né? Então eu olhava a faculdade não como uma necessidade de currículo, mas sim como uma necessidade de ter um conhecimento adicional. Eu tinha que aproveitar, era uma chance, era uma bala por semestre, né? Perfeito. Uma bala de prata. Então eu troquei de curso 5 vezes em função disso. Eu tinha que buscar conhecimentos adicionais aos meus.
E eu aprendi muito cedo, principalmente nesse parceiro Microsoft, que se eu desenvolvesse soluções alinhadas às expectativas dos clientes, eu teria uma aderência muito grande de venda. A ponto que eu passava o dia vendendo e de noite fazendo software. Ninguém nunca tinha me pedido, porque eu vi que isso era uma oportunidade. Então, naturalmente, eu acabei indo para esse ecossistema, né? Na época, o que mais me forçou foi que a Microsoft tinha recém criado o Dynamics. Né, que é uma plataforma de CRM, ela recente tinha trazido para o mercado. Então foi meio que uma oportunidade, era um assunto que me interessava e aí eu comecei a me especializar muito nisso. Isso era que ano? Isso aí era 2003. Eu tinha... Salesforce recente tinha sido criado, faz uns 4 anos. Sim, foi criado em 99. Recente tinha feito IPO. E eu tinha incríveis 3 anos de idade. Constrangedor. Esse dia eu fui dar uma palestra para um grupo e eu fui dar um exemplo do filme De Volta para o Futuro. Vocês dois também já me olharam com a mesma cara que a galera, tipo, ninguém entendeu nada. Eu digo, caramba, ninguém assistiu esse filme, eu cara. assisti. Eu também assisti. Mas é um filme antigão. Mas aí, enfim, fiquei 12 anos nesse mundo, Oracle, Software AG, e fiquei quase 4 anos como vice-presidente da América Latina da Salesforce. Legal. No mesmo ecossistema, um mercado que eu conhecia muito. Eu tive uma vantagem, como eu falei no início, de estar sempre próximo ao cliente tendo o que precisava, e eu nunca abdiquei disso. Então, eu tinha um diferencial grande, porque além de saber liderar grandes operações de vendas, eu também era um cara do outro lado da mesa. Mas tu sempre trabalhou com vendas nessas empresas? Sempre. De 2002 pra cá, eu sempre fui líder de vendas. Né? Aí tu passou na Oracle e depois pra Salesforce, né? Software G e aí Salesforce. Software G eu fiquei 1 ano. Tu não passou na Oracle também? Sim, 5 anos. 5 anos. 12 ecossistema Microsoft, 5 Oracle, 1 Software AG e quase 4 na Salesforce. E aí eu tomei uma decisão, né, meio maluca pra muita gente, né? Ainda tô absorvendo ela, mas sou super feliz, que foi sair desse ecossistema e tentar focar agora a minha energia em criar um braço no Grupo Primo para educação empresarial, mentorar, ajudar empresas a crescerem mais, né? É empreendendo na prática ou é outro trabalho? Não, empreendendo na prática. Legal. É uma experiência importante pra mim também, isso. Tem estatísticas que mostram que empreender depois de uma carreira executiva tem muito mais chance de ter sucesso, né? Eu não sei a estatística, eu tenho 2 opiniões. A primeira, eu espero que sim. Mas, fundamentalmente, eu acho que a chance de acertar é muito maior, porque... Sim, já tem network, já tem track record. Tem uma experiência... Tem um repertório de 20 e poucos anos falando muito de negócio todo dia. O Sarrell, que é uma referência pra nós lá da WPP, ele começou com 41 a WPP. Né? A mesma idade que eu. 30 anos depois valia $30 bilhões. Então, e ele pagou $1 milhão pela WPP. Que loucura, hein? 9 anos depois de como CFO. Esse é um lance legal, tá falando isso no nosso evento que rolou esse fim de semana, porque pouco a gente conta essas histórias, né? Do cara que empreendeu depois de ter construído a carreira executiva. Parece que todo empreendedor começou com 20 anos. Parece que todo empreendedor tem aquela história, né? Eu saí da favela e fiz tal coisa. Tem a história da faculdade. Mas sabe por que é assim? Porque assim, olha só. Eu venho de uma família simples, né? Eu lavava caminhão com 13 anos, a minha mãe era empregada doméstica. Por que eu tô fazendo esse pano de fundo? Só pra explicar a história, porque senão parece que eu sou arrogante, né? A questão que eu quero dizer é o seguinte, a gente vem de uma cultura no Brasil, principalmente das novelas, que a empregada doméstica, que era maltratada pela chefe, foi superando a vida, estudou fora de hora, isso aqui, depois termina rica. Então, parece que pra você valorizar tem que nascer com uma dificuldade. Jornada do herói, né? A jornada do herói, tipicamente. Infelizmente, a gente valorizou desse jeito, mas não necessariamente é assim, né? Eu acredito que é uma grande vantagem quem pôde viver um tempo o mundo empresarial. Tanto que se a gente avaliar as segundas, terceiras, quartas gerações de companhias grandes, quando trocam, normalmente os filhos, eles passam um tempo de estágio, trainee, em outras grandes operações, né? Total. Eu lembro, quando eu trocava projetos no Sul, tipo, atendia Gerdau, várias empresas, eu lembro de pessoas de outras famílias empresárias do Sul sendo estagiário na Gerdau. Porque ele estava lá para absorver conhecimento, aprender também como as coisas funcionam. Então, de certa forma, o mundo empresarial me forjou, né, cara? Pô, 20 e poucos anos fazendo o que eu fiz, isso me dá um repertório muito forte. Então a chance de dar certo é muito maior. Total. E pra quem não tá ligado nesse papo de Customer Experience, o nome meio que já diz, né, teoricamente, experiência do cliente. Qual que é a definição pra ti? Porque discuto isso bastante com o nosso sócio que cuida dessa frente lá na V4, e às vezes parece muito firula, sabe? É um negócio assim. O que é Customer Experience? É dar um presentinho pro cliente, fazer uma festinha. Tem uma romantização do tema, né? Eu sempre digo assim, o pessoal tem que deixar de... Como é que eu vou colocar pra vocês? O próprio termo CRM, que é uma coisa que teoricamente é explícita, né? Que a gente já conhece há muito tempo. Isso vem desde o caderno de registro de mercadoria que tinha num barzinho há 50 anos atrás, que a gente marcava fiado. Ou seja, o grande objetivo de todas essas estratégias, vamos chamar assim, é buscar a gente criar um relacionamento intangível com os clientes. Né? Então, onde é que entra o relacionamento intangível? Ter uma oferta de agregação de valor importante, ter uma experiência de relacionamento importante, se adaptar ao que o mercado pode estar trazendo ou trazer
trazer novidades. Então, o Customer Experience, para mim, ele é uma estratégia. Ele não é um departamento, um software, né? Então, tudo que tiver vínculo para eu poder agregar mais valor para o meu cliente, aumentar a venda e reduzir custo, na minha visão, teria que se chamar Customer Experience. Porque se o cliente está no centro... Ele é parte da cultura, né? Ele é parte da cultura, sem dúvida. E eu vejo assim que, até participei muito do gestão muitas vezes lá, e eu via que tinha vários negócios que cabiam estratégias de CRM que a galera nunca tinha pensado. Eu vou dar um exemplo aqui que foi um dos últimos gestões que eu fui, que eu encontrei um cara lá que ele trabalha com joias. Tipo assim, as joias não é um ticket médio Swarovski da vida, tipo, o mais caro possível, vamos dizer assim. Nem sei se o Swarovski seria o mais caro do mundo, mas... Não seria, né? A gente conversa, a gente vai te dar uma consultoria depois pra melhorar os presentes. O Gui não tá muito ligado em marca de luxo. Não tô muito ligado em marca de luxo ainda, mas era tipo assim, não era bijuteria, mas não era a mais cara do mundo. Não era uma Tiffany, era uma Swarovski. Perfeito, pode ser. Talvez Swarovski menos um, assim, um pouquinho assim. Mas, tipo, o cara vendia muito aliança pra casamentos. Perfeito. E aí ele falou assim, pô, eu vendo aliança lá e não faço mais nada com o cara. Aí, tipo, eu dei poucas ideias muito simples, assim, de tipo, pô, salva num CRM, num software de CRM, ou sei lá, numa porra do Excel, não sei, não importa, a data do casamento do cara, quando vai acontecer, quando que ele noivou, manda um presentinho. Porque esse cara, hoje ele comprou o anel, mas amanhã ele comprou um colarzinho de quer um exemplo que eu trouxe um exemplo que eu adoro. Falou de Customer Experience e deu esse exemplo. Vamos pegar um exemplo prático. Se a gente fosse o consumidor da aliança, o comprador, qual é o momento mais importante? É quando compra a aliança ou o dia que coloca ela no dedo? O dia que coloca no dedo, totalmente. Então o vendedor de aliança, ele não pode comemorar no dia que ele vende. Ele tem que comemorar no dia que o cliente dele usa. Legal. Isso é Customer Experience. Exato. Entende? Então se ele perguntasse no processo de venda que dia vai ser o teu casamento e nesse dia ele mandasse uma mensagem... Como foi o evento? Tá entendendo? Isso é estratégia. Isso não é agradar. No nosso caso da V4 lá, que a gente vende ROI, a vitória tá no dia que o cliente vende, não no dia que a gente vende pro cliente. Exatamente. É tipo isso. Parabenizar, nesse caso, o cara pelo momento que realmente ocorreu aquilo que a gente vende. Porque ele tá sendo relevante na vida do cara. Mas esse papinho assim do, vou mandar um presentinho, vou parabenizar, que eu acho que desvirtua um pouco a parada. Tá, eu acho que não, sabe por quê? Tipo assim, hoje ninguém faz essa porra, saca? Direito, Não, claro que faz. Eu digo assim, eu tô falando dos pequenos e médios negócios. Tipo, se tu pega uma Tiffany, se tu pega uma Vivara, pega, sei lá, qualquer uma dessas empresas, vai acontecer esse tipo de coisa. Não acontece não, pô. Eu acho que a Vivara faz? Não faz nada. Eu não sei, não manda um cupom no teu aniversário, é isso que ela faz. Isso eu acho simples demais, mas vamos... Não tem mais temos cupom. Um especialista pra isso, não cara. Tem mais cupom. Na Vivara? Não tem mais. Tá ligado. Ao menos eu fui numa loja... Tem CRM bônus lá. Lá tem o CRM bônus, que é dar um cashback. Ah, tá bom. Legal. É verdade, dá o telefone, né? Ele dá 20% na compra, na próxima. Legal. Na verdade, o que é o problema? O problema é quando as pessoas tentam agradar com atividade isolada. Entende? Então, assim, puxa, vamos fazer um negócio? Vamos encaminhar, então, um agradecimento e tal. Cara, isso é uma atividade isolada, isso não é experiência. Experiência eu tenho que trabalhar desde a expectativa até como acontecem as coisas. Porque a expectativa ela é tão relevante quanto a experiência. Por exemplo, no momento que tu entra numa loja, vou pegar a loja de joias, né? Vocês são patrocinados por loja de joias, só pra saber? Não, porque ainda não, mas estamos disponíveis. Tá, então, só pra validar aí. Por exemplo, você é o cliente que eu dei os exemplos do CRM que é patrocinar aqui. Então, o exemplo da Tiffany, né? Que é a segunda loja que mais vende por metro quadrado nos Estados Unidos. Né? Conhece a Tiffany aqui? Sim. A Tiffany, então. Pega o exemplo da Tiffany. Quando a gente fala de expectativa e experiência, você, ao entrar numa loja da Tiffany, você já tem a expectativa de certos comportamentos. Por quê? Porque a Tiffany, ela já se posicionou desse jeito. Por exemplo, uma loja da Tiffany, para abrir as portas todo dia, tem 38 itens que tem que ter no checklist. Desde temperatura do ar, posição da cadeira. Então, o que eu quero dizer? O cara tem uma preparação de ponta a ponta entre expectativa e experiência. Então, quando você entra, você já entra com uma expectativa de certos retornos e você vai ter. Por isso que é tão valorizado. Isso é legal. Se você parar pra pensar, se eu colocar na sua frente um anel deles ou um anel de qualquer outra marca, teoricamente é ouro, diamante, sei lá. O ourista ali que tá envolvido que vai fazer a diferença, né? Por mais que os caras tenham um glamour de marca, etc. Então, onde é que entra toda a questão? Expectativa e experiência. Eu participei de uma imersão no MIT Labs que eles fizeram o seguinte teste pra mostrar isso, tá? Na prática. Pegaram, por exemplo, a gente foi numa sala, eles colocaram eletrodos no braço esquerdo, acho que eram 6 ou 7 colegas. E naquela hora disseram, vamos fazer um teste de corrente elétrica e tal, talvez vocês recebam algum choque e tal. Tá, beleza. Passou um tempinho e o cara perguntou assim,
Bem, pergunta não, ele falou, agora se prepare, eu vou aumentar um pouco a energia, talvez vocês levem choque. Alguém sentiu alguma coisa? E todo mundo levantou a mão, sentimos e tal. Aí disse, agora eu vou aumentar mais, mas por segurança eu vou dar um analgésico pra cada um de vocês. Só que vocês vieram um grupo grande, 7 pessoas, eu não tenho pra todo mundo mesmo. Então eu vou dar esse líquido, que é um pouco mais caro, esse analgésico, que é um comprimido líquido dentro, que custa $5 cada um, então vocês 3 vão receber. E vocês 4 fiquem tranquilos, tem esse aqui, que é o mais tradicionalzinho e tal, que é centavos de dólar, mas em 10 minutinhos a gente aguarda, o efeito vai ser igual. Perfeito. Passou os 10 minutinhos, ele foi fazer o teste, segundo ele, somente quem ganhou um comprimidinho mais baratinho sentiu dor, os do líquido lá mais caro, tudo de boa. Final desse teste, para abreviar nossa explicação, foi que nunca teve analgésico nenhum, era tudo placebo, e segundo, não teve choque nenhum em nenhum momento. Foi tudo a expectativa que as pessoas tinham pelo contexto que se apresentava. Aí tem estudo, por exemplo, Pepsi e Coca-Cola no passado, teste às cegas. Por que as pessoas testavam e provavam Pepsi, achavam o gole da Pepsi melhor e compravam Coca-Cola? Porque era o racional e o emocional cruzando, e emocionalmente a pessoa queria gostar mais da Coca-Cola. Fechando esse parênteses, tudo tem a ver com a expectativa que eu crio. Então, empresas que não criam expectativas, não adianta ela fazer experiências. Entende? Porque aí é uma atividade pontual, isolada, o cara não vai valorizar. Não adianta uma loja que o ano inteiro não te criou expectativa, ela te manda um presente de Natal. Não que eu não vá gostar do presente de Natal, mas não é estratégico, ele é oportunístico. Então, as empresas que melhor se posicionam no mercado são empresas que criam expectativa desde o início. Vamos pegar as que mais vendem por metro quadrado no mundo. Apple, Lululemon, Tiffany, Warby Parker, todas trabalham expectativa antes da experiência. E detalhe, dessas 4, só uma tem meta de venda, as outras 3 nem meta de venda tem. Porque a meta é de atendimento, de relacionamento. Porque eles têm a seguinte visão. A Apple não paga comissão. Não paga comissão, a Lululemon não paga, o Warby Parker não paga. Por quê? Porque na visão deles, eu não vou controlar o fim do processo, eu vou controlar o processo. Então, o fim do processo é se vendeu ou não vendeu. Qual é o risco da companhia com isso? Ela abdica de controlar a estratégia de expectativa e experiência. Ela só controla o resultado. Bati a meta de vendas, ótimo. Mas ela não valorizou neste processo se ela bateu a meta da forma que ela deveria ou não, né? Atendendo bem, aumentando o market share, etc. Aí depois entra aquelas reuniões malucas que, bateu a meta de venda, agora vamos olhar os outros indicadores. NPS é importante. Não. Importante é o North Star Metric, né? A NPS já ferrou pela expectativa que tu errou lá, mano. Agora, se eu controlo pela experiência e controlo e dedico a experiência, vocês concordam que se eu for muito bom nisso, eu vou ter até mais venda? Total. É a visão dessas empresas e por isso que, por coincidência ou não, elas são as que mais vendem. Fala de expectativa, vamos voltar no exemplo desse cliente aí, que é uma empresa pequena, perto das que a gente está citando aqui. Como que ele poderia criar melhor essas expectativas? O que seria isso mais objetivamente? E legal, só para fazer um parênteses antes de explicar. Tu falou, ele é pequeno comparado e tal. Nota que em nenhum momento a gente falou de tecnologia, de alto investimento. É que a gente tem essa imagem, né? Que pro cara ter a melhor experiência, o cara tem que investir nos melhores CRMs de mercado, que é o que a gente falou, melhor e-commerce, etc. Na verdade, não. É expectativa e experiência. Obviamente que quanto melhor o que tu utilizar, mais recursos, ferramenta tu tem para colocar na tua estratégia. Mas voltando, esse cara, o que ele podia fazer? Em primeiro lugar, ele não tem que estar presente na venda da joia, ele tem que estar presente nas experiências que as pessoas têm. Porque, por exemplo, quando tu toma uma decisão de querer noivar, esse cara tem que estar na tua experiência, na tua expectativa. Tu não pode ser o cara que ele vai dizer assim, vou noivar, noivou, não sei o que tal, agora eu vou ver, eu vou comprar uma aliança pro noivado, sei lá, pegando esse como exemplo, pegando um processo tradicional, né? Pô, quero noivar, preciso de uma aliança. O que o cara vai pensar? Ou ele vai na loja por preço, ou ele vai para algum best of breed, ou seja, uma marca que ocupa o emocional dele. E é um momento de emoção. Então, normalmente, o cara quer comprar um presentinho melhor, ele vai dar uma parceladinha, uma pedalada, né? Então, onde é que essa empresa tem que atuar? Na expectativa, né? Expectativa, tu fala de promessa mesmo. Quando eu falo expectativa, eu tá presente no dia a dia dele de forma que ele pense em comprar comigo com uma expectativa de que eu vou gerar uma experiência vinculada àquela expectativa. Exemplo, o que a gente quer quando dá um presente pra alguém? Não quer ver aquele uau, aquela felicidade, é um momento único? Pô, esse cara podia fazer pra te mandar um vídeo. Começa a dizer o seguinte, toda vez que eles compram uma aliança, tem um vídeo. Vai um buquê de rosas pra casa da esposa ou do futuro esposo ou do futuro marido. É entregue uma experiência diferente. Eu não vejo ninguém fazendo isso, entendeu? Eu vejo muita empresa fazendo brand, tirando as grandes marcas caríssimas, que aí o cara tá comprando o glamour, mas é uma expectativa, né? Mas a grande maioria, o que ela faz? Ela contrata uma pessoa muito famosa pra criar na tua cabeça que joia com aquela pessoa. Mas ela não trabalhou a expectativa da relacionamento. Ela só criou uma questão de dizer, meu marido comprou uma aliança cara, minha esposa comprou uma aliança cara, entendeu? Mas por que tem que comprar caro? Por exemplo, se esse caso que a gente citou, ele não é dos mais caros, sim, mas ele entrega a melhor experiência, ouro é ouro.
Não tem como transformar um anel... Eu sou leigo, tá? Posso estar falando bobagem, mas tipo, eu não vejo que um anel de ouro 18 quilates é diferente de outro anel de ouro 18 quilates, tirando o layout. Commodity, né? Teoricamente é um commodity. Então como é que uma empresa consegue cobrar 60 vezes mais que outra? A experiência... Louco, né? Expectativa. Uma pergunta que eu faria pra qualquer pessoa, e normalmente 99% das respostas são sempre as mesmas, é assim, cara, se tivesse 2 latinhas de sardinha pra comprar, independente, imagina uma embalagem do mesmo tamanho, os mesmos componentes do mesmas produto, características. tudo igual, tá? A única coisa que varia são cores escritos na embalagem, mas é sardinha, cara. Vamos dizer, uma custa R$5, a outra custa 60. Qual que a gente compraria? Friamente eu falando, parece que é burro se você dizer de 60, né? Sim. Mas pela experiência que cada empresa faz, tem empresa que vende de 60. Eu tava no mercado e vi um sal a R$150. É. Eu quis comprar, porque eu pensei, cara, esse sal deve ser muito foda. Deve ser foda. Tá ligado? Imagina, sal. É que nem água. É sal, foda-se. A água tá escrita em italiano, o cara paga R$30 na garrafa. Tô ligado. Né? Paga R$30 a garrafa e uma garrafa normal é R$1, sendo que deve ter custado centavos. Foda. E até onde eu aprendi na escola, a água tem que ser inodora, incolor, né? Teoricamente, não. Teoricamente. Por que isso? Porque é experiência versus expectativa. O cara quer ter a garrafa bonita. E aí tem questões sociais. Pô, eu sei que ao comprar isso eu tô ajudando uma família. Eu sei que eu fazer isso eu tô ajudando o meio ambiente. Eu sei que eu fizer isso eu tô me posicionando socialmente em tal lugar. Por que a Apple, quando lançou o iPod, o fone foi branco? Porque ela queria que as pessoas tinham que ver na rua e dizer, olha aquele cara tá com iPod. Caralho, essa aí eu não sabia. Ou o próprio Product Red, né? A versão vermelha dos produtos deles que sempre que tu compra ajuda uma causa da AIDS, né? Que o Bono Vox é um dos pilares, né, dessa causa do Product Red, né? Mas voltando à questão do iPod, ele foi criado com o conceito de ser branco, porque lembra, o fone era tudo preto antigamente. Caralho, essa aí é uma... E por que ele é branco? Porque quando tu tá correndo na rua, tu vai olhar e dizer, aquilo ali tem um iPod também. Então o cara faz parte de uma tribo. Aí a gente vai entrar em Primal Branding, etc. Por isso que eu digo que Customer Experience é estratégia, porque a gente tem várias ferramentas. Primal Branding, a gente tem Neuromarketing, a gente tem Storytelling, a gente tem jornada do consumidor. Como eu trabalhei sempre com o CRM, plataforma, representando grandes players, talvez o natural pra mim seria falar de funcionalidades de produtos. Só que eu talvez tomei uma decisão acertada no início da minha carreira, foi sempre estar do outro lado da mesa com o cliente discutindo estratégia que ele poderia fazer o mercado dele crescer. Em contrapartida, no momento que eu era um cara que conversava esse tipo de assunto com o cliente, ele olhava e dizia assim, cara, esse cara representa uma empresa respeitável de CRM e ele tem boa visão, vou fechar o negócio com eles. Então eu via isso como um diferencial pra mim. Tinha um pouco da minha característica de querer ajudar, de servir primeiro, etc. Mas final do dia, não é a tecnologia que resolve. A tecnologia, ela pode te limitar, mas a tecnologia não é o responsável por fazer a tua empresa ser diferente. Então, se tu tiver um caderno, um lápis, uma padaria, tu pode entregar a melhor experiência do mundo. Legal. E quando o nosso negócio é um serviço, né? Como é o caso da Salesforce, no caso da V4, que o relacionamento só começa na venda e a gente sempre tem o trade-off da expectativa muito alta, né? De vender expectativa muito alta para conseguir o máximo de consumidores e as eventuais complexidades da operação e as frustrações que gera. Como que soluciona isso? Porque é uma dificuldade, né? Eu até falo pra galera que NPS, empresa tipo Salesforce, ERP, normalmente é uma métrica ruim, ela não é legal, porque o cara tem uma experiência traumática na implementação. Já o MHS, né, que é o Must Have Score, que é perguntar se ele ficaria muito insatisfeito se ele não tivesse mais o serviço de um ERP ou de um CRM, ele sempre vai responder que ficaria muito insatisfeito se parasse de fornecer o serviço, porque ele depende. Não é à toa que esses caras têm tanta retenção. Mas como que tu vê, né, pra balancear e ter menos churn no caso de um serviço? Porque, pô, se eu fosse um varejo, na minha cabeça fica mais fácil de eu administrar toda a experiência, porque ela tem começo, meio e fim, né? Ela não tem um fim em si mesmo. Já em CRM ou empresas de marketing, como é o nosso caso, pô, não tem um fim em si mesmo. O cara contratou e eu vou ter que tentar fazer a parada que eu prometi acontecer e tem 1 milhão de variáveis na meio da jornada, né? Não é uma resposta E um presentinho não resolve, não dá pra dar um livrinho pro cara. Isso aí eu acho isso não é experiência, porque é expectativa. Eu não comprei o CRM e espero que o cara vai mandar uma agenda pra minha empresa. A minha expectativa é que eu vou vender mais, que eu vou gerenciar... Entende? Expectativa. Por isso que eu falei da expectativa. No caso da V4, a expectativa é venda, ponto. Acabou. Mais nada. Na prática. Como todo negócio, resultado é inegociável. Não tem negociação com resultado. Então, mesmo que a gente romantize esses assuntos, se não tiver resultado, cai tudo por água abaixo. Então, independente se o cliente espera ou não resultado, o resultado é inegociável, né? Agora, resultado de maneira inteligente, ou seja, com problema dessas variáveis, faz a tua empresa ser diferente das outras, né? Ser intangível, como o mercado chama.
chama. Fazendo só uma observação do NPS ou do Must Have Score. O que é importante entender? Sempre essas empresas elas vão pagar um preço por elas serem a camada percebida. Então, pegar o caso de vocês ou pegar um caso de uma Salesforce, se cair a internet da Amazon, que eventualmente tá algum serviço lá, ou da Microsoft, ou da Oracle, que seja, o CRM tá fora. Então, naturalmente, tudo vai ser aquilo. Por quê? Olha só, a semana o cliente veio reclamar pra mim que ele falou, cara, ele tá tipo há 1 ano com a V4 e a partir de fevereiro, depois do carnaval, as campanhas pararam de gerar mais lead e, pô, o V4 tá fazendo merda. Falei, porra, velho, tem 1 milhão de variáveis aí, será que não aumentou concorrência? Será que não deu uma coisa na campanha, no Facebook? Eu não fui lá e desliguei o botão do geração de lead. Alguma coisa aconteceu que eu não tenho controle? Então tem esse lado. Tem um lado que, de alguma forma, o prestador de serviço absorve tudo. É que nem um engenheiro de uma obra, né? Pô, o cara do tijolo mandou tijolo errado, vai dizer, pô, o engenheiro atrasou a obra, né? Nem tudo ele consegue... Como é que chama? É a camada percebida. É a camada percebida. É a camada que tá em contato. E a gente compra isso, né? Porque a expectativa nossa é que o CRM vai resolver tudo. Os insumos, vamos chamar assim, que fazem parte daquela oferta, não são percebidos por todo mundo. O cara da TI entende, o cara, né? Enfim, tirando isso de lado, é um desafio por si só. Onde é que eu posso trabalhar? Porque isso eu não tenho o que fazer. A percepção das pessoas é a percepção das pessoas. Eu consigo interagir no contexto de expectativa e experiência. Então, exemplo. O que a gente procurava fazer numa Salesforce? Eu vou tentar enriquecer ao máximo o processo, desde o processo de compra, ao processo de implementação, ao processo de entrega. Consigo fazer isso em escala para 100% dos clientes? Não. Mas eu tenho que fazer com alguns. E conforme isso vai dando certo e vai me permitindo crescer mais, eu vou poder fazer com mais. Então, exemplo. O que tipo de atividade tu pode fazer para mitigar o ruído entre expectativa e experiência? Entendeu? Conscientização. Às vezes, ação preventiva. Então, é aí que tu tem que focar. Por isso que o Customer Experience é muito mais que é uma estratégia, né? Porque se você se antecipa, você controla a narrativa. Se você não se antecipa, você é refém da narrativa, né? Então, eu vou te dar exemplos típicos. Por que a implantação de projetos de CRM muitas vezes fracassavam? Principalmente no passado, hoje em dia o mercado já está mais maduro. Porque no passado, se conversava com 2 ou 3 pessoas para fazer um projeto. Não se chamava um cliente, não se chamava um parceiro, não se chamava ninguém para trocar ideia. De certa forma, tu já criava qual a expectativa? Vai vir um software que eu não sei qual é. Se tu desde o início chama os caras e já alinha a expectativa, esses caras já sabem o que vai vir. Legal. A resistência, o change management é menor. Tô pegando um exemplo, né? Tá. No caso de vocês, pô, o cliente tem uma expectativa de conversão comigo. Mas se todo dia eu vou atualizando ele do que o mercado tem feito, os casos que dão certo, os que não dão certo, mostrando para ele o que a gente tem feito, e mostrando que muitas vezes eu tenho que esperar 20 dias para certa situação acontecer, ele entender que tem meses que vão ser atípicos. Se eu vou conscientizando, eu vou alinhando a expectativa. O que a gente faz, lá pra te dar um exemplo e tu julgar, que a gente foi feito ao longo do último ano, a gente tirou comissão de vendedor, foi uma coisa que a gente fez, então bem baseado nesse modelo de Apple e tudo mais, para parar de fazer a venda a qualquer preço, e a gente criou uma Growth Class, que a gente chama, né? Que é uma aula sobre como gerenciar o nosso trabalho no primeiro dia do projeto. Então, o cara fechou com a V4, antes ele entrava na operação e pau na máquina. Vamos fazer acontecer o mais rápido possível. A gente criou um treinamento que ensina o cara todas as variáveis e como gerenciar e dar uma educada de 1 hora e pouco. O cara é obrigado a assistir para seguir no projeto no D1 e pode desistir ali. Então, ó, mediante tudo isso que tu aprendeu, até era para dar uma controlada na experiência. Vá que o vendedor se passou muito mesmo legal. E tudo mais, vamos falar assim, cara, a verdade no cru é essa e essa e essa. Se tu tá de acordo, quer seguir, senão tu pode... Foi isso. Pode voltar agora. Tá claro. Senão... ótima ideia. Alinhou a expectativa, concorda? Exato. Mas tu alinhou a expectativa do que não é. Mas do que é, ainda cria uma expectativa. E tem um outro detalhe, ó, que é cada cliente tem umas suas variáveis, né? Que é tipo assim, tem cliente que valoriza a ROI a qualquer preço e foda-se. Mas tem cliente que preza muito pelo design. Se tiver um ROI e tiver um design ruim, ele não vai ficar feliz. E aí a gente criou o nosso time de CS, ele avalia aquele caso específico e tem um checklist ali, que ele vai ter 6 expectativas clássicas dentro do nosso serviço. Design, só ROI mesmo, atendimento, sei lá o quê. E aí o cara elenca isso e passa pra operação. Ó, esse cara tá muito atento a design, não vacila no design, porque esse cara vai pegar mesmo que tu entregue ROI. E aí a gente tenta dar uma personalizada na experiência com base nessa avaliação. Mas nota, o cliente responde isso ou o teu time percebe isso? O time tenta perceber isso. Esse é o ponto. Pra mim, começa lá na expectativa. O onboarding, tu tem que ter rituais pra alinhar a expectativa. Igual uma grande estratégia de tu alinhar a expectativa. Porque se tu cria rituais periódicos com o cliente, tu vai estar sempre alinhando a expectativa. Então, vou dar um exemplo. O cara assistiu esse vídeo, que eu achei fantástica a ideia. Segundo, cara, tu tem uma tela com 28 perguntas que tu é obrigado a responder, a gente não começa antes. E aí, ele, por exemplo, tu coloca essas 6 variáveis e pede pra ele arrastar pra direita ou pra esquerda se ele quer mais ou menos ela. Interessante. Ele já respondeu. Com mais ou menos mas puxa, eu valorizo o design pro produto A, não sei o que pro B. Bem, tipo aquele
extremo, resultado e design. Ele vai botar assim, eu prefiro muito design e pouco resultado, ou mais resultado e pouco design? Exatamente. Então tu vai ter as suas perguntas. Então, já alinhou a expectativa. Boa. Outra coisa que passa uma semana depois é munir esse teu cliente do que o mercado tá acontecendo naquele segmento. Cuidado, tudo que eu tô trazendo muitas vezes pode aumentar o teu custo de operação e de certa forma o cara teria que pagar. Mas muitas vezes tu tem que escolher isso. Porque se daqui a pouco tu tá tendo um atrito grande, né, ou um attrition até mesmo de cliente, tá tendo um churn relevante, ele vem muito pela expectativa. Concorda? Porque a gente sempre acha que os funcionários não entregaram o que era pra entregar. Porque é onde é que a gente tá gerenciando e onde é que a gente se sente culpa. Os gestores, mas na verdade a nossa maior, não é culpa, né? Mas a nossa maior responsabilidade é alinhamento de expectativa. Se eu disser pra você, pô, vem jantar no Outback, que você vai levar 1h30 de fila, a gente já tem isso intrínseco na expectativa, né? Inclusive, eu nem vou mais. Mas eu quero dizer, exemplo, criou-se já a expectativa que vai ser assim. Tanto que ó a estratégia do Outback. Vocês já repararam. Tô deduzindo, tá? Não recebi essa informação. Não se fizeram uma informação privilegiada. Não é isso. Se fizeram sem querer, parabéns. Porque eu, né, vivendo nesse mundo, eu entendo dessa forma. Pô, tu vai ficar 40 minutos, 1 hora na fila. Aí tu até pode pedir sei lá, uma cebolinha, pedir uma entradinha. Vem aquele chopp fantástico, e tal. Qual é a expectativa que tu tem a ir ao Outback? Cara, vai demorar, certo? Ninguém vai lá dizendo, cara, eu tenho horário. É difícil, né? No momento que tu sai à tua mesa, vocês já notaram que tu senta na mesa, já vem um pão quente em cima e já te traz um chopp novo? Por quê? Eu tô confrontando a tua expectativa. A tua expectativa é que vai demorar. E ali ele já te surpreende. Aí tu sai de lá sempre feliz, porque te surpreendeu. Interessante. Entende? Não quer dizer que a jornada inteira tu vai ser perfeito, mas tu tem que saber os momentos que vão deixar a melhor impressão. Então, no momento que eu peço, o cara é rápido, ou no momento que eu chego na mesa, o cara já entrega um pão quente, aquela estratégia do pão, ela é pra minimizar todos aqueles 40 minutos que tu ficou na fila. Interessante. Só que tu sai achando que a empresa é fantástica. Tu sai achando que a empresa é fantástica. Faz sentido. Interessante. Entende? São expectativa versus experiência. Como se fossem os momentos de... A gente teve um nome que a gente colocou nisso, que eram tipo os momentos cruciais da experiência do cara. Tipo, não é Killer Points o nome, mas é tipo isso. Né? Que são os momentos ali, tipo, a primeira reunião, o onboarding, o primeiro check-in, o terceiro mês, o sexto mês. Tentem criar um conceito, e aí fica a sugestão que tá nos ouvindo, nos assistindo, é assim, eu gosto muito do conceito de rituais, porque ritual ele elenca vários elementos juntos, né? O cliente quando entra, ele tem que fazer tais coisas, o funcionário quando entra tem que fazer tais coisas, quando ele atinge tal resultado, ele tem tal comportamento. Isso é legal mesmo. Porque aí é um ritual, isso, o cara se sente numa tribo, o cara se sente parte de um ecossistema. Por exemplo, o teu cliente, ele tem que se sentir como um cara da V4. Ele não tem que olhar a V4 como um custo, olhar a V4 como um entregador de resultado. Ele tem que fazer parte do Óbvio grupo. Que isso tu vai estar fazendo. Mas hoje, e até digo pra vocês como elogio, vocês se posicionam já assim, mesmo não falando desse jeito. Sim. Porque tu entrega vários elementos, tá sempre preocupado em enriquecer a relação com o teu cliente. Sim. Mas se tu daqui a pouco produtiza esses teus rituais, eu acho que tu escala mais isso, sabe? Porque tudo que eu alinho contigo antes, ninguém reclama, né? Então, se eu chegasse, por exemplo... não sai caro. Por exemplo, se eu fosse um engenheiro de obra, eu falei do tijolo antes, que sei lá, ou porcelanato. Se eu chego pro cara e digo assim, eu sou engenheiro, cara, tua obra vai demorar 23 dias, etc, mas é o seguinte, o porcelanato tem que chegar no dia tal horário e não pode vir empenado. Como empenado? Porque, eventualmente, nós não sabemos que pode vir empenado. Entendi. Entendeu? Tá tipo premissas, né? Então, eu já tô criando um ritual de explicar como vai funcionar o conceito do porcelanato, porque quando o cara for comprar, ele vai se preocupar com isso quando mandar me entregar. Nunca ele vai falar mal de mim, porque ele vai falar mal da empresa de porcelanato. Agora, se eu não alinho a expectativa, a experiência pode ser ruim e o atraso é meu. A gente faz isso no projeto como análise de premissas e riscos. Então, tudo que a gente está tirando para garantido que vai ocorrer dessa maneira e vai gerenciando isso em alguns rituais que a gente já tem. A gente tem o ritual, por exemplo, internamente o atendimento diário. Todo dia o cliente tem que receber um feedback no WhatsApp que tá pegando. Toda semana tem que ter um check-in, um ritual clássico em toda a rede. A gente faz literalmente 3.000 e poucos check-ins semanais, que é uma reunião de 40 minutos, 1 hora com o cliente para passar os resultados da semana. E tem um padrão, né? Tem um padrão. Não é uma reunião aleatória. É um padrão. Aí a gente agora tá criando alguns rituais com a matriz com o cliente, que antes era só com a nossa operação. No começo a gente vai fazer mais high touch curto, tipo a cada 15 dias o meu cara da matriz, que é o account executive, vai entrar em contato para ver se a expectativa tá batendo. Aí depois vai despassar um pouco para 30 dias para ele fazer essa recapitulada com o cliente, tá tudo certo. Eu sei que é perigoso, eu tô falando agora em execução ao vivo, vamos chamar assim, então eventualmente nem toda ideia que se dá ela é uma ideia aplicável ou adequada, é de estratégia, tem que pensar um pouco, mas o que me vem na cabeça, no ritual de início,
Tu poderia perguntar pro cara 5 variáveis que, independente juntas ou separadas, fossem atingidas, ele ficaria feliz. E no momento que atinge, tu tem um ritual com ele. Isso é legal mesmo. Entendeu? Porque é a expectativa do projeto. Entende? Porque se a gente espera só num relatório mostrar se deu certo, o relatório sempre tem coisas que deram certo e tem coisas que não deram certo. Entre nós, é raro alguém chegar com 100% verde toda a reunião. O dia a dia não é assim. Não. Né? Então, no momento que eu crio rituais, que eu coleto com o cara o que me importa pra criar expectativa, vou dar um exemplo de que todo mundo erra, né? Eu falo todo mundo porque eu não vi ninguém fazer diferente, tá? Então, é por falta de conhecimento talvez. Se eu comprasse agora no site de vinho 2 garrafas de vinho de uma uva, sei lá, Carmener, e mandasse pra casa de vocês, um pra cada um, provavelmente eu entraria na melhor régua de relacionamento de uma empresa de vinho que usa tecnologia. A tecnologia serve pra quê? Ela serve pra escalar o ritual da empresa, a estratégia. Então, o que aconteceria? Uma empresa que tem boa visão de tecnologia. Pô, a partir dali eu vou começar a fazer um remarketing pro Bush pra oferecer vinhos da mesma safra, da mesma país. Eu vou dar promoção voucher pra ele voltar e comprar esse vinho de novo. Ou seja, a gente entra num plano de comunicação pra manter o cara ativo comprando vinho comigo. Legal. Mas nunca esse cara teve um ritual de me perguntar se eu tomei o vinho. Qual vinho eu abri primeiro? Por que tu comprou? Por que eu comprei? Qual era a situação? Se era dia a dia, se o primeiro gole foi tão bom que nem o último, o que eu comi junto, sei lá, tô inventando. Uma conversa, que toda vez que eu converso, eu alinho expectativa. Toda vez que eu ofereço, que eu não tô perguntando, eu tô oferecendo, isso é relevante. Exemplo, eu podia dizer, cara, eu não tomo vinho, eu dei de presente. Automaticamente, eu poderia entrar numa categoria de clientes naquela hora, de um cara que entende vinho como presente. Legal. E aí eu dou presente de R$50 com presente de R$1.000. Olha quanto vinho esse cara venderia. Talvez ele venderia mais vinho pra mim do que, eventualmente, um consumidor tradicional de vinho. Só que o automático é ativo o remarketing pra esse cara, foda-se. Porque todo mundo olha um funil pensando em colocar a gente no topo e não olha... Por que é funil e não é um cano? Isso é um negócio que eu nunca entendi. Sim. Um dia eu tinha uma discussão com um cliente, tentar não revelar nomes aqui, no Paraná ele tinha uma concessionária muito grande. Muito grande. Acho que o cara vendia muito carro por mês, assim. Muito. E eu tava com o diretor de marketing conversando uma estratégia essas de criar um modelo mais inteligente de jornada, porque o que eu dizia pro cara, se eu cheguei numa loja e queria ver o carro A vermelho e não tinha, a partir daquele momento que eu dei essa informação, bota na minha comunicação sempre a imagem daquele carro vermelho. Eu já te disse o que eu queria, né? Não fica mandando aqueles template padrão, tô dando um exemplo, né? E ele meio que depois a gente conversar várias ideias, ele disse assim, Bush, deixa eu te explicar uma coisa, cara. A minha loja é benchmark no Brasil. De cada 10 pessoas que entram, 1.9 compra carro. E aí eu bem na minha ignorância, né? Disse assim, mas por que não vende 2? Por que não vende 3? Só porque tu é benchmark, tu não pode vender mais? Se eu, cada 100 clientes que vocês tentam vender, só vende pra 1. Cara, tem 99 oportunidades ali. Então, em vez de buscar outros 100 pra conseguir mais 1, ou 1.000 pra conseguir 10, por que eu não foco nos 99? Total. Óbvio, a gente sabe, vocês são mais precisos que eu. Existe lead que vem equivocado, né? Existem momentos de compra, etc. Mas é o ritual, entende? Concordo demais, porque entre o investimento e a venda tem um monte de coisa no meio do caminho que normalmente as empresas não olham. Não vendeu, não retornou, mas não é tão simples. Tem um monte de coisa que dá pra fazer no meio do caminho. Por exemplo, o pessoal pede, vê o relatório de vendas de ontem, aí vem assim, R$1.000, 100 mil, 1 milhão. Pode ser bom ou ruim, não é o caso. Isso não importa. O que importa é quantas ligações tu fez, quantas tu vendeu. Os fatores que geraram aquele Porque resultado. Aí eu posso entender o seguinte, se um vendedor de televendas consegue fazer 50 ligações por dia, não seria mais inteligente eu entregar pra ele 50 pessoas que têm mais probabilidade de comprar do que 50 pessoas que foram as primeiras que ligaram, as primeiras que entraram no site? Normalmente a gente é operacional, a gente quer atender por tempo e não por perfil. Sim. Então, um Carlos Bush que não tem um perfil de consumo, talvez ele não é o primeiro cara para ligar. O primeiro cara que eu deveria ligar é o cara que tem um perfil de consumo. E com isso eu entregaria 50 leads. 50 oportunidades. Mais adequadas ao cara do que outro. E aí com isso aumentaria a performance. Então, mas voltando, né? A gente acabou, tá indo lá pro operacional já. O que eu quero voltar só assim, ó. Eu me questiono muito sempre nas empresas. Existe um professor de Harvard, que é brasileiro inclusive, que é o Thales, que ele escreveu um livro que é Decoupling, que ele fala muito da decomposição da jornada do consumidor. E lá ele dá um exemplo que eu gosto muito, que é a gente tem que pegar e entender a jornada do consumidor e não a da nossa empresa com o consumidor. E onde ali eu eventualmente não estou sendo tão bom. E ali eu poder melhorar. Porque normalmente as companhias perdem mercado, e eu não tô falando do nosso mercado aqui, mas tô falando no geral, em pontos da jornada que elas não são boas. Por exemplo, se eu quiser comprar produto de beleza, quero comprar um creme pro rosto. Qual é o momento que usualmente a indústria não é tão boa?
a hora que a gente quer provar o produto. A gente tem que sair de casa e ir até uma loja. Aí a gente pensa, pô, mas não seria legal receber uma amostra do produto em casa? Sim, já tem empresa que desde 2013 faz isso nos Estados Unidos e vale bilhões. Total. E ao fazer isso, ela faz com que eu não vá numa loja grande que vende creme e, inclusive, o cara não compra mais nessa loja grande. Opa, posso matar uma Sephora com uma dessa. O lance tem um outro autor muito antigo que ele fala da miopia do marketing, né? Que as empresas olham do produto para o mercado e não do mercado para o produto, que o certo é a visão míope é do produto ao mercado, deveria ser do mercado para o produto. Eu lembro que o primeiro cliente que a gente teve na V4, 10 anos atrás, eu tava fazendo essa análise no negócio do cara, olhando assim, cara, o que a gente vende, né? Que transformação a gente proporciona, que expectativa que a gente resolve. E era uma loja de moda multimarca. Então vendia Nike, Adidas, um monte de marca lá para jovens. E aí eu comecei a analisar e eu vi, pô, a galera não tá aqui porque o cara compra roupa. É um exemplo até mais simples de sacar, né? O cara tá aqui porque ele quer aparecer no rolê lá com uma roupa nova sempre que puder. E com a marca mais top possível, só que ele tem pouca grana pra comprar sempre e aparecer sempre com a roupa nova. Então eu comecei a pensar, pô, como é que eu proporciono essa expectativa, né? Soluciono essa expectativa, essa experiência dele aparecer sempre com a roupa nova. Aí eu sugeri pro cara, vamos fazer uma assinatura que o cara paga uma mensalidade, a gente proporciona que ele possa pegar X roupas por mês na loja, a gente não precisa de um ponto de venda, porque eu consigo captar esse cara online e ele pode pegar no 5º andar de um prédio um produto, daí eu baixo teu custo e tu proporciona uma transformação melhor do que a gente tá proporcionando hoje, depois ainda vende essa roupa aí no brechó e liquida ali o custo de mercadoria. O cara não quis fazer. E alguns anos atrás eu descobri uma empresa dos Estados Unidos chamada The Run to Run Style Way, que vale mais de $1 bilhão, tem a maior lavanderia do mundo, faz exatamente isso. Olha exemplo simples. Não tem ninguém fazendo isso no Brasil direito. Olha exemplo simples. Eu tava no aeroporto, não sei em que lugar, fora do Brasil, não sei em que lugar no aeroporto, tava lá. Compra o livro, leia e devolva, você ganha 50% de volta. Olha aí, fora. É uma coisa tão simples. Não é simples isso? É. Por exemplo, vou sair de São Paulo agora, vou pra não sei onde e volto amanhã. Pô, vou comprar um livro, vou ler na viagem, na volta eu devolvo, ganho 50% do dinheiro. E compra outro livro. Entendeu? Todo mundo ganha. Ok. Aí vamos pegar outro exemplo que falou agora, esse de roupa. Aí eu fiquei pensando numa outra opção, né? Eu vou lá comprar uma camiseta de uma marca X lá, que é padrão da balada que eu quero ir. Por que aquela loja sabe que a marca dela é vinculada à balada, ela já não dá o ingresso da balada? Ou ela dá 50% de desconto que ela fez um acordo com o cara da balada? Ou seja, eu já sei que o meu perfil tá indo lá. Se eu viabilizo, se eu crio uma experiência melhor do cara pro ecossistema dele, é melhor, cara. Cara, tem outros casos, assim, que eu vejo que deve ter algum grande problema, ou é muito lança miopia do marketing, que é tipo suplemento. Eu tomo o mesmo suplemento há tipo 10 anos, whey e outro negócio. E não existe nenhuma empresa que faça assinatura de suplemento. E todo cara que consome suplemento, toma o mesmo suplemento todo mês. Teoricamente. É que nem medicação recorrente, né? Eu nunca recebi uma mensagem lá dos nossos conterrâneos lá da Panvel, pegando como exemplo aqui, pra não fazer. Tem que fazer pra todos. Eu tenho que falar bem de quem pode patrocinar aqui, né? Também, tem Panvel aqui no São Paulo agora também. Tem sim. Tem. Uma brincadeira à parte, eu dizia pra eles assim, pras pessoas, obviamente, que eu conversava, cara, eu queria receber um dia, não sei se tem alguma legislação que proíba, tá? Mas eu queria receber uma mensagem no meu celular dizendo, Carlos, faltam 4 dias pro teu medicamento acabar, tu clica aqui que eu te entrego em casa e tu paga na hora de receber. Quem não faria isso, cara? Quem não faria isso? E a tecnologia, o CRM, o software faz pra automatizar esse processo. A tecnologia vai te dar a escala, mas a ideia, a operação... como é que eu faço a jornada de menos fricção. E aí a gente conversando, tem um cara que tem um pequeno negócio, mas o negócio vai dizer, pô, como é que isso funciona? Pô, pra mim não dá, estou dando exemplos da Tiffany, isso que tal. Cara, é tudo igual. Se eu tiver uma padaria, o que é a linha de expectativa? O Carlos, quando chega na padaria, o que ele quer? Por exemplo, tem uma padaria no meu bairro que me surpreendeu. O histórico de padaria que eu tinha era muito ruim, né? Chego lá, eu quero comprar um queijo fatiado. O cara me dá a fatia pra provar o queijo antes. Cara, que experiência é essa? A expectativa é qual? O cara já sorvete, tem um gosto. Sorvete, isso é bem comum nas sorveterias, mas queijo eu não tinha visto. Gelateria. Né? Não. Aí eu vou dar outro exemplo. A gente vai num hotel, a gente tem que voltar 50 vezes pra gente ganhar um dia de graça. Mas eu sou o perfil que vou 50 vezes por ano em hotel. Ou seja, se o cara... um dia de graça? Acho que nem isso tem direito. Eu lembro que tinha hotéis que me davam caipira de cachaça. E eu dizia, não, eu queria com vodka. Não pode trocar. Caralho. Tu entende? Personalizou, né? Porque nunca é focado em mim, é focado na empresa. É o bastidor, né? É que a empresa quer fazer tudo no padrão, mas a gente tem uma frase na V4 lá que o padrão é personalizar. Então tem que estar sempre tentando Não, e acima de tudo, existe uma camada da sociedade, do business, que o cliente tem que provar que ele tem valor antes dele ser valorizado. E esse é um grande erro. Eu aposto que se eu tiver negócio, eu vou valorizar todo o cliente antes. Claro, existem formas de eu mitigar meu risco. Mas, por exemplo, tem uma padaria, por exemplo, do meu bairro. E aí tu fica pensando, pô, o que eu posso fazer na padaria pra falar de expectativa tal? Cara, eu posso dar pro cara provar uma coisa. Eu posso um dia dizer pro cara, não, esse pão não vou te cobrar, cara, imagina, amanhã tu volta aí e compra de novo. Cara, quanto vale isso? Quanto vale isso?
Quanto vale no dia do meu aniversário que o cara um dia perguntou e anotou, eu tá lá no caixa pagando, ou alguém me enxerga na padaria, porque teoricamente padaria eu tô trazendo um lado de pequeno, o cara dizer, cara, imagina, cara, aproveita e leva esse bolinho pra casa. Ah, mas bobo, você entra 1.000 pessoas por dia, eu vou dar... Não, cara, tu escolhe, tu faz rituais pra que clique pro cliente, mas aposta em mim antes de eu apostar em ti. Aposta no cliente antes. Alguns clientes, obviamente. Total. Vou sempre fazer esse disclaimer, porque senão o cara vai achar que eu sou maluco. Mas é tudo expectativa. Pra mim, eu acho que a gente trabalha muito mal isso. Então, a expectativa de muitas pessoas tem que ligar pro call center da operadora de telefonia pra ajustar alguma coisa. Qual é a tua expectativa? É terrível. É terrível. Entendeu? Por que eles não ajustam a expectativa? Porque eles não vão entregar uma boa experiência. Então, eles não vão nem se estressar. Se tu enviar um e-mail, por exemplo, eu nunca esqueço quando eu assinei uma operadora aqui. Notem que eu não falo o nome muito, porque eu tava muito preocupado antigamente, eu não podia falar. Hoje eu poderia, mas não vou falar. Quando eu aluguei um apartamento em São Paulo, eu fui colocar a internet antes de me mudar. Eu disse, cara, eu tenho que chegar com a internet, não vou me estressar. E eu lembro que eu mandei instalar. Tipo, vamos dizer que eu entrei no dia 5 de abril e mandei instalar dia 20 de abril, eu queria. O site pede agendamento, coisa mais linda. Preenche um questionário, 74 perguntas, tudo lindo. Era só pra instalar o telefone. Aí dá 1 hora, vem um e-mail confirmando tudo. Aí começa. 2 dias depois começa a ligação. Seu Carlos, eu queria agendar o horário do instalador. Mas, cara, é só dia 20. Não, está pra amanhã. Ou seja, eles tentam te antecipar pra começar a te cobrança. Tá tudo certo a intenção deles dentro. Que eles só não podem tornar isso mais importante que pra mim. Aí eu tentava entrar em contato com a empresa pra ajustar. Não existia, eu tava no limbo. Porque eu deixei de ser um lead, eu passei a ser um contrato não ativado. Então eu não conseguia me comunicar. Eu não era um contrato ativado para usar aplicativo e não era mais um lead para ligar pro comercial. Eu tive que esperar até o dia 20 para tudo acontecer. E onde eu quero chegar nesse contexto todo? A empresa, em nenhum momento, quando ela criou algum canal para conversar, então eu usei o e-mail para tentar me comunicar, porque era a única forma que eu conseguia explicar e alguém me escutasse, teoricamente, porque por telefone ninguém queria me escutar, e etc. Presencialmente não tem um dia e tal. Enviei um e-mail, na hora voltou. Ou seja, os caras devem ter um mega de um software lá, dizendo assim, obrigado pela sua mensagem. E até 7 dias a gente responde. Eu pensei, cara, e-mail é a forma mais barata de se comunicar. E o cara me pede 7 dias. Entende a expectativa? Por que todos nós temos essa expectativa? Porque a experiência proporcionada é essa. Então também não adianta de nada tu trabalhar de uma maneira desintegrada. Se eles fizessem melhor isso, eles teriam um serviço muito melhor. Agora tu me pergunta, por que não fazem? Deve ganhar dinheiro não fazer. Tem um lance interessante também que eu tava lendo, trazer essa ideia pra galera aí, ver se tem alguma visão diferente. O que rola? Tem alguns serviços, trazendo pro nosso caso que é de serviço, dos produtos acho que são casos que ficam mais claros. Só um disclaimer antes, que eu gostei dos exemplos que a gente discutiu agora, entre, eu vou mudar a forma como eu proporciono a minha empresa, né, a minha proposta de valor com o olhar no cliente, como por exemplo da assinatura de roupa, que não tem a ver com dar um presentinho, né? Como é que eu faço Customer Experience numa loja de roupa multimarca? Não, então eu vou fazer um DJ e um champanhe no sábado na loja. Não, porra, isso é muito fraco, cara. Pô, não, vou mudar toda a forma de gerar valor pra esse cara que ninguém pensou pra ele reduzir custo e ter aquilo que vai fazer ele ficar feliz, ser mais aceito socialmente, criar a sensação de uma geração de valor de longo prazo. Então isso eu achei legal. E aí o lance que eu tô pensando era o seguinte, muitos serviços, até alguns produtos, mas muito serviço, tem muita coisa que rola no bastidor e o cliente não vê. Um exemplo, quando tu compra no e-commerce, isso vai ser bem claro. Puta, comprei no e-commerce, o cara vai me enviar. E aí, porra, o que tá acontecendo? Tá vindo? Onde que tá? Aí o que a galera faz? Ela cria evidências de serviço. Esse é o tópico. Que é tipo, cara, tá em Curitiba, hein? De Curitiba a Porto Alegre demora um dia. Aí, pô, agora chegou em Porto Alegre, hein? Logo tá aí. Aí o cara vai dando evidências do que tá acontecendo. Ele vai alinhando a tua expectativa. O exemplo da Kabum é que até antes de chegar nesse aí que seria o transporte, eles vão te mostrando que etapa que tá. Tipo, então a gente tá separando. Agora tá no time de não sei o quê. Agora estamos embalando. Transportadora coletou. Esse é o código. Quando eu li o livro que falava sobre isso, ele dava o exemplo, não sei se é bem isso aqui, mas parece um bom exemplo, que ele fala que a camareira do hotel, quando passa no hotel e troca, por exemplo, papel higiênico, ela dobra a pontinha e coloca um negocinho pra mostrar que ela passou ali. Um adesivinho. Isso seria tipo uma evidência de serviço. Passei aqui, porque tem muita coisa que tu não vai ver. E pra nós, por exemplo, na V4, isso é muito claro. Porque, tipo assim, o cara não tá do meu lado, contratou a empresa de marketing, não tá sentado do meu lado vendo eu mexer na campanha. E aí, eu trabalhei na campanha a full e o cara manda uma mensagem aí, tô fazendo uma coisa? Sim, cara, porque o dia todo mexendo na campanha. Ontem a gente tava numa unidade nossa,
nossa e eles deram um exemplo muito bom que eles mostraram um projeto que eles tinham lá X tempo e eles tinham feito, tipo, 200 entregas e trabalhado 100 horas no projeto. E aí o cara deste cliente para quem a gente prestava serviço, ele veio trabalhar nessa unidade e o cara, porra, vocês fazem coisa pra caramba, hein? Achava que vocês nem trabalhavam. Ele, mas como? A gente tá todo dia falando no WhatsApp? Eles, mas você só fala uma vez no WhatsApp, né? Uma vez no dia. Uma vez no dia. Aí eu falei, a gente tem que fazer um daily report, um daily news de, cara, coisas que tu fez. Porque mesmo que no fim das contas é o resultado que importa, essas evidências de serviço são importantes. Porque o cara começa a pensar, mesmo se tu começa a dar resultado pro cliente, no nosso caso. Aí ele fala, puta, vou internalizar, eu contratar um estagiário aleatório, porque os caras não fazem nada e dão resultado, deve ser fácil. Pô, eu mando um relatório, eu fiz 85 atividades nesses 15 dias pra esse resultado acontecer, mas o cara não acha que é real, porque eu não reportei. Expectativa, né? Não mostrei pra ele, não tive essa evidência de serviço, entendeu? Eu acho que tem um problema no nosso caso, que a gente foi muito lá no começo, que era o aspecto dos grupos de entrega. Porque a gente foi pra um lado muito, tipo assim, esquece, eu vou te entregar um site. Só que pra fazer um site tem várias dezenas, centenas, talvez, de entregas e atividades que eu tenho que fazer. A gente não controla a atividade, só que daí dá esse problema de... Tipo, pro cliente, ele entende, beleza, é um grupo de entrega, porque parece pouco mesmo, né? Um playbook nosso parece pouco. A gente pega lá, pra 3 meses eu vou fazer 12 coisas. Posso me interromper e trazer uma coisa? Eu fiquei escutando vocês falar assim, e a gente tem a natureza de querer colocar sistema, né? Vou controlar pra comunicar. Cara, se o cara pegar o WhatsApp e gravar mensagem de áudio pro cliente, cara, hoje só pra te atualizar, acabei de atualizar a campanha, mudei tal, mandasse. Olha que mudança. Manda foto, manda Concorda que é um ritual? Ou seja, cada hora, cara, faz uma mensagem de voz pro teu cliente. Cada 2 horas. É um ritual. Podia se chamar processo, mas processo me dá a impressão de que é algo que não agrega valor. Engessado, chato. O ritual é uma celebração. Cara, olha que legal, eu ajustei a tua campanha. Olha que legal, acabei de olhar e vi que ela não tá tão boa. Eu vou tomar uma estratégia diferente. Então, legal essa ideia de vocês aí. Senão o cara morre no esquecimento ali. No nosso caso, a gente já fala todo dia, tem reunião semanal. Tem gente que fala uma vez por mês com o cara. Aí ferrou, sabe? Eu lembro que eu acho que era com a minha arquiteta, velho, que era o mesmo caso, assim, eu achava que ela não tava fazendo nada. A empresa financeira tinha um BPO financeiro, também ficava me sentindo assim, pô, essa pessoa não tá fazendo nada, cara. E aí, galera, tô pagando aí, o que tá rolando? Parece que tu precisa, né, ter um... Porque tu não sabe, tu não tá ali, tu não conhece. No nosso caso, que é um serviço complexo, extremamente desconhecido, por exemplo, com a Salesforce lá, tô implementando a Salesforce, filmando pra galera assim, aí, porra, já paguei, sei lá, 60 pau, não vi nada. Me mostra alguma coisa aí, me fala, parece que o cara não tá fazendo nada, trabalhando pros outros. Entendo perfeitamente. E é natural, porque o cara nunca passou pela experiência, então ele nem sabe o que esperar. E aí, quando a gente presta serviço, a gente fica puto com isso, mas a gente também faz, né, no fim das contas, quando a gente contrata um serviço. Porque em alguns setores não existe um consciente coletivo. Tipo, carro, eu sempre dou esse exemplo. Carro, todo mundo sabe o que esperar de um carro. Agora tu fala CRM, marketing, cada um pensa uma coisa, não há uma clareza assim no consciente coletivo. Beleza, eu sei o que esperar de uma implementação de um... Sabe o negócio que eu não entendo do carro? O cara compra um carro, 200 mil, 100 mil, não importa. Tem gasolina que não dá pra andar 3 km quando os caras te entregam a maioria das vezes. Boa, né? Assim, me explica o que quiser, que é lucro, que aí tu soma. O grande erro e o grande acerto, olha só. A gente tem que entender que, obviamente, sempre que a gente soma toda a despesa, a gente olha que aquela despesa é relevante. Só que a gente nunca deve olhar o todo, a gente tem que olhar a unidade. Na visão de experiência. Sim. Como dono, obviamente, tem que olhar o todo. Pô, mas aí tu se contradiz, tá dizendo. Exatamente. Porque o ponto é assim, todo cliente que entrar no meu Uber, eu vou dar uma água. Quanto custa a água? R$1, exemplo, tá? Mas se eu faço 10 corridas por dia, pô, são R$10 por dia que eu tô perdendo, são 50 por semana ou 70 por semana, então eu vou tirar água. Não é assim que funciona. Entende? Se tu começar a olhar pontualmente o que tu entrega versus o que o cara paga, tu tem que controlar o custo não do que tu entrega pra quem tá pagando, mas sim o que te custa pra entregar o que tu cobrou. Vou voltar. Operação da V4 tem um custo. Tá. Ali eu tenho que gerenciar o custo. Eu não posso desperdiçar dinheiro. Agora tem dinheiro que é bom. O cara que me paga R$100, eu posso dar uma água. Mas se eu pego avião, qual é a experiência de avião que a gente começou a ter? Hoje, se perguntar a experiência de avião, é ruim, a gente mal ganha água. Entendeu? Chega e ganha um pacotinho de álcool gel. Eu acho lindo, por exemplo, a sala VIP da American Express em Congonhas. Tu vai lá na porta, não sei se já voltou a abrir, porque eu não voltei para o aeroporto nos últimos dias. Não sei, nunca fui lá. Tá uma placa lá dizendo, devido à pandemia, 2 anos depois da pandemia, né? Agora, né? 2 anos. Vamos dizer que 1 ano e 10 meses que eles fizeram isso depois da pandemia, a gente fechou por problema sanitário, preocupado com você. Vontade de perguntar, e as agências? Vocês fecharam do banco também, preocupado comigo? Não, né? Então tu não tá preocupado comigo. Entende o que eu quero dizer? Quanta empresa não erra nisso? Total.
Entendeu? Porque algum cabeção lá, inteligente, disse, eu preciso cortar custo, eu vou fechar a sala VIP. Só que ele tá realmente tirando o custo de quem ele agregava valor. Em vez dele tirar o custo de um funcionário que não tá sendo produtivo, em vez dele tirar o custo do vale transporte que tá alto. Entende o que eu quero dizer? Total. Então, esse é o ponto que eu fico muito impactado nos negócios. Porque às vezes a gente olha o custo, que é... uma despesa burra, né? É o dinheiro bom usado pra coisa ruim, entende? Eu vejo isso também, um exemplo bem tangível pra todo mundo, é escritório. No lance que eu fico puto, cara. Às vezes eu vou nos clientes que eles são grandão. Tu vai na casa do cara, é incrível. É um show de design e qualidade. Aí tu vai no escritório, é umas cadeiras merda, mal funciona ar-condicionado, parece que tá no departamento público. Porra, esse cara é o teu principal cliente, né? O que tu deveria não economizar na experiência do cara ali pra ele poder proporcionar uma experiência decente pra galera. Como o cara vai atender bem fone, lá na V4 a gente tem um fone padrão que tem no microfone um redutor de ruído pra tentar proporcionar uma experiência boa pro cliente. Aí, às vezes, tu vê outras empresas que estão fazendo reunião com o fonezinho do iPhone, sabe? Não liga a câmera e fica falando assim, e daí dá um... Então é tudo detalhezinhos que não vale a pena economizar. Mas olha só, a gente deu toda essa volta em coisas que fazem todo sentido, porque no fim das contas, essa é a pergunta também, o software é o de menos, porque depende desse pensamento, então, né? Tu nota, a gente discutiu até agora a estratégia, concorda? A gente pode nomear como a gente quiser. Sim. Né? Customer Experience, Neuromarketing, sei lá. Onde é que entra o software nessa jogada? Ganhar escala. Então, com o software, ele vai conseguir absorver mais dados, ele vai conseguir tomar decisões, ele vai conseguir identificar fatos. Padrões. E com isso, ele vai me ajudar a escalar o negócio. Por exemplo, se eu tenho um e-commerce, eu tenho que começar a entender os fatos que levaram o Carlos a comprar aquele produto, quantas vezes ele compra, qual é a recência, a frequência, o valor, qual é o ticket, enfim, as variáveis de cada negócio. Porque com isso, eu posso tomar uma decisão muito mais assertiva para as pessoas. Porque a gente deu uma volta na sociedade. A gente vem do mercado, década de 60, 50, uma experiência muito one-on-one, ou seja, a gente ia num estabelecimento, era tudo muito simples, mas a experiência era alta, ou seja, o cara me atendia de verdade como eu precisava, e a gente se perdeu ao longo do processo em buscar só escala, e talvez abrir mão da experiência. A experiência é essa experiência fake, ganhar caipirinha. Hashtag first name. Exato. Agora a gente tá chegando de novo no momento em que a experiência passa a ser a moeda mais importante. As empresas que entregam a melhor experiência, que tem a ver com a expectativa que a gente já falou, são as empresas que estão protagonizando e vão continuar. Então, de certa forma, a gente tem que estar reeducando uma geração, que é a minha geração, inclusive, que ela romantizou muito a tecnologia como escala e esqueceu do fator mais importante, que é a personalização. Tem um livro da Peppers and Rogers, isso é de, sei lá, muito tempo, tá? Eu não conheço, não. E ele já falava de spray and pray, que ele dizia que antigamente a gente mandava pra todo mundo uma mensagem e ficava rezando pra ver quem voltava. Entendeu? E na verdade é um pouco disso, sabe? Esse mercado, naquela época ele já dizia que tinha que ser o one-on-one, é o one-to-one que ele chamava, né? Então, eu acho que o empresário que tá nos escutando, ele tem que entender, assim, o quanto de estratégia ele pode hoje englobar no dia a dia dele, que possa fazer com que a experiência, a relação, seja o mais próximo de um para um. E para isso, só com escala, com tecnologia, né? Senão a gente volta à década de 60, né? Do jeito que era. Muito bom. Excelente. Bush, pra quem quiser saber mais, poder te acompanhar, o que tu tá fazendo agora e tudo mais, como é que faz? Pra me acompanhar, eu acho que a melhor rede é o Instagram, Carlos Bush. Bush igual presidente? Não, meu Bush é diferente, é Carlos BUSCH. Legal. Né, da eu não sei como cerveja. É que era do presidente mesmo. Não, do presidente não tem o C. BUSH. Então, Bush. Carlos Bush com BUSCH. Legal. E no YouTube, da mesma forma. Tá no YouTube? Tô no YouTube também, já há muito tempo. Né? Legal. Já tô lá. Mas a minha mãe e minha irmã me seguem já. Já fechou todas. Já tá todas. Mas tô lá, o meu papel agora é... Tá no TikTok? Também tô no TikTok. Tô lá. Que a gente tô quer. também no TikTok. Tá tudo lá. Bem, meu papel é compartilhar insights, ajudar empresário. Tô aí pra isso. Muito legal estar aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sou fãzaço da V4 também. Obrigado pela presença. Segue o Carlos Bush lá, turma. Vamos fazer o nome? O nome tinha que ser... A gente sempre faz assim, fica gravado e fica no episódio no final, né? Tu que é vendedor aí, como tu acha que tu chamaria esse episódio? Eu? Eu acho que... Entenda como entregar a melhor experiência pro seu cliente. Não acho muito óbvio. Tiffany's ou Swarovski? Se fosse fazer algo mais quebra de padrão, talvez. Spray and pray. Experiência do cliente... Tô processando aqui. Tá? O meu silêncio... eu tô pensando. Copy não é meu forte. Copy não é teu forte? Não. Tem que ter quebra de padrão. Se o cara bate o olho, caralho, que porra é essa? Ou pode ser algo assim, tipo, faça isso, faça aquilo. Descobrimos a melhor ferramenta de CRM.
Não. E aí a gente não tá falando sobre isso. Não. Esse é o plot twist. Poderia ser algo tipo assim, ó, você não precisa de um CRM para ter uma boa experiência do cliente, mas ficaria muito longo. O óbvio nesse sentido é tipo assim, abandone seu CRM, sei lá. Ou CX não é CRM. CX também nem todo mundo conhece. Experiência do cliente. Você sabe a expectativa do seu cliente? Não sei se é sexy. Não, sexy não é. Não, tem que ser sexy, senão não dá CTR. Vamos pensar dos assuntos outros que a gente falou. Teve algum bullet que tu anotou que foi relevante? Porque muito vem daí. Eu anotei Não, eu anotei só o que eu queria falar pra não esquecer. De serviço, né? Falou aí, eu vi. Eu anoto só o que eu quero falar pra não esquecer. Sim. Eu ia dizer, porque às vezes o cara vem um bullet pensando e é ali que dispara o... eu achei legal esse lance de a gente ter focado na experiência do cliente sem focar tanto na tecnologia. Ou podia ser a experiência do cliente sem tecnologia. Você não precisa de tecnologia para dar... Não, só a experiência do cliente sem tecnologia, porque é quebra de padrão, porque o cara acha que a gente só fala de tecnologia. Exatamente. E, na verdade, é democrático, né? Boa. Fechou, então. Experiência do cliente sem tecnologia. Boa. Fechado. Boa. Tu clicaria nesse? Siga o Roy Hunters no youtube.com/Roy Hunters e no Instagram pelo @Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.